E a gente continua aqui no Parque Edmundo Zanoni, na cidade de Atibaia, esse lugar tranquilo. Hoje está um ventinho, não está aquele sol, está uma delícia. Para falar de coisas boas, coisas que nos colocam em contato com a gente mesmo, com a natureza, com o universo. Então, tá um dia, olha, o programa de hoje está muito gostoso. E hoje eu converso com ela, que é a Roberta Bassotti, que já esteve aqui no programa como diretora de cultura da nossa cidade, já falando Semana Silvio Caldas, já teve vários projetos culturais, ela esteve aqui com a gente, mas hoje ela está com outro papel. Hoje ela está como terapeuta, musicoterapeuta, faz constelação sistêmica. Hoje o nosso papo é outro, né, Roberta? Porque antes de você ser diretora de cultura, você tem a sua profissão, a sua formação, a sua atuação. E hoje a gente vai falar desse lado da Roberta. Que eu adoro falar, aliás, desse lado. Eu gosto muito, Ana. Obrigada mais uma vez por estar aqui no seu programa, você, a toda a direção, ao nosso amigo das câmeras, para falar um pouco do meu trabalho. Muitas pessoas te conhecem aqui da região da APAI, porque você trabalhou vários anos lá como musicoterapeuta, então você já tem toda uma bagagem. E hoje eu queria falar diretamente da constelação sistêmica, que eu acho um projeto muito legal. A gente já conversou aqui, já tirei umas dúvidas, eu já tinha umas ideias erradas. Eu imagino que o povo de casa também, às vezes, já ouviu falar, nunca foi, conhece alguém que foi, e tem visões erradas, equivocadas, enfim, queria que você começasse falando o que é constelar. É olhar para o céu e ver as constelações? Constelar é justamente passar por essa intervenção terapêutica. É uma forma de terapia, mas diferente daquela terapia tradicional que você vai toda semana. O constelar é fazer como se fosse uma cirurgia, ir direto no ponto de uma questão específica. Mas assim, por exemplo, na minha cabeça eu tenho vários problemas. Sei lá, eu tenho medo, eu tenho insegurança e tal. Aí eu vou constelar tudo isso ao mesmo tempo? Às vezes uma questão está interligada à outra, mas normalmente a gente vai com um ponto específico. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Ou então meu filho mais velho, a gente não se entende em casa. Ou então o meu casamento, ou então a minha empresa que vai e não prospera. Então a gente procura um ponto específico. E muitas vezes esses temas mais abstratos, vamos dizer assim, como medo, insegurança, também estão ligados a traumas, principalmente em relação aos pais. Então a gente chega conversando com o cliente, durante a intervenção, a gente vai chegando no ponto, na raiz mesmo daquela questão. E como que é assim? É um grupo ou é sozinho? Existem as duas possibilidades. Existem os grupos que a gente faz encontros mensais, onde as pessoas que vão constelar, né, os clientes, por exemplo, tem um grupo lá, então 3 daquelas pessoas que estão lá são os clientes. Aí cada um deles vai colocar a sua questão pessoal num determinado momento. E os demais que estão ali, eles auxiliam o cliente nessa intervenção. Então, suponhamos que a pessoa vai trabalhar a relação dela com a mãe dela. Então, ela vai escolher do grupo uma pessoa que represente a ela mesma e uma que represente a mãe. E aí ela configura ali, essas pessoas servem como auxiliares. E no trabalho individual, tem pessoas que preferem, porque não gostam de grupo, tem vergonha, não quer se expor. A gente trabalha com umas figuras de Playmobil, por isso que no meu Facebook tem um monte de Playmobil. Tem umas outras técnicas também, mas eu gosto muito das figuras, dos bonecos. E a gente também utiliza os bonecos como se fosse um jogo de xadrez. Posiciona cada membro no seu lugar e vai trabalhando com eles de acordo com o que se mostra ali naquele campo. Porque eu conheço algumas pessoas que já fizeram esse tratamento, né? E já participaram. E algumas pessoas foram assim, não, eu só fui ver como é que era, eu fiquei só assistindo e tal. Mas, de repente, quando a pessoa se tocou, ela estava envolvida lá, ela estava participando, era um pouco da história dela, ela se via naquele contexto da outra pessoa. Isso é normal? Isso acontece? Muito. Eu sempre brinco com o pessoal do grupo, eu falo, gente, quem está fora está dentro. Porque a partir do momento que você está sentado ali na roda, interagindo, ou apenas sentado como espectador, todas as famílias são iguais. Então, nesse trabalho, a gente trabalha com fatos que aconteceram na família. Não com personalidade, não com nada emocional. Só o que é sistêmico, né? O que está nos ancestrais e na nossa família. Fatos trágicos, por exemplo, mortes, assassinatos, suicídio, deficiências graves na família, falência, dificuldade nas relações.
Qual família que não tem isso? Então você acaba se identificando em muitos momentos. E ali também se forma um campo, né? Isso é física quântica, a gente chama de campos morfogenéticos. Então, conforme você está ali envolvido no grupo, automaticamente você passa a fazer parte daquilo e a questão do cliente atua no seu sistema e em você também. Então, realmente é difícil você ficar como mero espectador. Você pode até não participar e ficar sentado assistindo, mas às vezes as pessoas normalmente se envolvem, se emocionam, se identificam com aquela história que está sendo mostrada ali. Mas é uma transformação, então, que não passa pelo mental, porque se você às vezes nem está ali participando, é uma coisa emocional. Como que se dá? Como que se dá esse clique, essa transformação, essa mudança da pessoa, dela sair dali melhor do que entrou? É como se ela tivesse uma nova imagem acerca do problema que ela traz. Então, suponhamos que ela tem um conflito com o pai. Então, na vida dela, ela tem, sei lá, 40 anos, toda a vida ela teve aquele conflito. Mas ela não sabe dos segredos de família que envolvem a vida do pai. E aí, de repente, ela vem a perceber na constelação, quando aquilo se mostra, um conflito que o pai teve na vida dele. Por exemplo, ele presenciou um assassinato, ou ele mesmo cometeu um assassinato, ou uma situação que ele tinha com o pai dele, e a pessoa não sabe, o filho não sabe disso. Quando aquela informação vem à tona, ele tem uma nova percepção, e isso em si já causa mudança. É um pouco complexo de entender. É uma nova visão do mesmo fato, vamos dizer assim. Você olha por aqui, de repente você vai olhar de outro ângulo, uma coisa que você, de repente, nunca teve essa ideia de rever de outro ângulo. Seria isso, uma visão de outro ângulo. Exatamente isso. É o que eu sempre falo. Suponhamos que você abriu a janela e viu uma cena. Não tem como você fechar e fazer de conta que você não viu. Você sai da inocência, você passa a ver a vida como ela é. Porque a nossa criança interna, ela tende também a achar que os nossos pais não bebem, não fumam, não matam, não traem, não São os heróis, os heróis. São os heróis, mas eles são seres humanos como nós. Então, muitas vezes a gente tem essa visão e a gente carrega esses traumas da família. Quando a gente passa a olhar para isso como adulto, sem mais aquela inocência, a gente muda a nossa visão da vida como um todo. E aí liberta aquilo ali que está aprisionado. Exatamente. Você falou. Ai, que alívio, gente. Eu nem estou fazendo, nem estou constelando, já estou aliviada. Praticamente constelando. Já estou constelando aqui no Zanoni. Não é? Dá um alívio, me deu um alívio agora interno, assim, ó. Uma coisa assim, ai, libertou. Essa mudança. E quando a gente está assistindo, a gente se sente muitas vezes mais leve, sem muitas vezes não ter a compreensão daquilo que está acontecendo. Mas também não importa, né? O importa é você mudar dali para frente. É isso mesmo. Existe toda uma teoria por trás disso, as leis que atuam dentro dos sistemas familiares, que é a ordem hierárquica, por exemplo, os pais são os grandes e devem mandar nos filhos, os filhos obedecerem, que não pode ser invertido. Uma lei entre equilíbrio de troca nas relações e também a lei da pertinência, que diz que não podemos excluir ninguém da família. A gente exclui, né? Tem uma pessoa alcoólatra na família, ou tem alguém que morreu assassinado. A gente não gosta de falar sobre esses temas e vamos colocando debaixo do tapete. Só que não tem jeito, é que nem uma bola que você quer afundar embaixo d'água, a hora que você solta, faz tchum! Então não tem como a gente tirar fora essas pessoas. Então isso começa a aparecer na família em outras pessoas. Começa a pipocar o problema. E quando a gente tem consciência, aquilo libera de uma maneira impressionante e dá muitos saltos, né? É um processo diferente da psicoterapia. Ele alcança algumas questões que muitas vezes a psicoterapia não alcança, o que não significa que seja melhor ou pior. São questões diferentes, porque a constelação, por exemplo, não atua no campo só emocional e comportamental. Isso realmente é psicoterapia. A constelação atua no que é sistêmico. Sistêmico diz o sistema familiar da pessoa. Sistema de origem é a pessoa, os pais, avós, bisavós, tataravó, por exemplo. Todas as gerações anteriores. E o sistema atual que vem a partir dela. Ela, o marido, a esposa, os filhos, o que vem depois. Que ela se modificando, automaticamente os para frente dela aí nessa linhagem, e aí já vai, olha, já tem um passo à frente aí do dela, né? Exatamente, alivia muito, né? Quando os pais constelam, por exemplo, os filhos ganham muito, porque é em cadeia, né? É como se fosse um móvel cheio de pecinha pendurada. Você mexe na pecinha da ponta e todas as outras vibram. A família inteira vai se reorganizando. Ai, gente, me deu vontade. Acho que eu vou ter coragem de fazer. Mas legal, a ideia era essa mesmo, é estimular as pessoas, né? Que muita gente
Ah, eu não quero fazer terapia. Muita gente tem aquelas frasezinhas de Facebook, assim, aquelas frasinhas mais baratas, mas tem umas ótimas, né? E tem uma que fala, que eu nem sei quem é, porque eu nem lembro quem que falou, mas enfim, que fala para você. Você quer que tudo seja diferente na sua vida, então comece a fazer coisas de maneiras diferentes. Então, às vezes, a pessoa não tem ainda, vou começar uma terapia, vou começar um trabalho, às vezes ainda não tem essa força, mas fazer um trabalho assim, começar, né, fazendo uma dança circular, como a gente conversou agora há pouco, fazendo alguma coisa que mexa nesse emocional, que tire, né, do lugar essas questões todas, e vai vendo que é possível dar uma mudada assim, né? Com certeza, Ana. Eu acho que o principal é a tomada de atitude, porque realmente aquela velha chavão também, nada muda se você não mudar. Então, quando você começa a ter um outro olhar e participar de atividades como essa, ou até mesmo constelando, fazendo psicoterapia e outros tantos caminhos que tem hoje, você principalmente sai do vitimismo, porque nós somos 100% responsáveis por aquilo que acontece conosco. Então, se eu não tenho sucesso profissional, a culpa é minha. Se eu não tenho sucesso no meu casamento, a culpa é minha. Se eu não me relaciono bem com as pessoas, então onde está o meu erro? Mas é difícil, porque tem pessoas que preferem sentar na cadeirinha da vítima e ficar ali, sofrendo. Culpando o outro. Culpando e sofrendo o outro a vida inteira e adoecendo e tudo mais, né? Então, quando a gente toma essa atitude interna e procura, seja qual ajuda que for, as coisas tendem a melhorar muito mais. E aí você vai tendo leveza na sua vida, porque é muito difícil você viver também como vítima. Tem a parte positiva, que você se coloca lá, né? Se acomoda e não faz nada para mudar, mas no fundo, essas pessoas sofrem muito. Sim. Então, quando você toma essa responsabilidade e fala, bom, eu agora vou ver aonde eu errei nisso, você vai criando, você vai tendo mais força, cada vez mais, para seguir adiante todos os seus projetos na vida, seja ele profissional ou pessoal. Adorei o papo, volte sempre. E tem o Face da Roberta, que vai entrar aqui, né? Se você quer saber mais, enfim, entre em contato com ela. O negócio é você fazer alguma coisa para mudar. Se você não está satisfeito com o caminho que andam as coisas, dá uma mudada aí. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez ao programa Cotidiana e a você e ao universo por proporcionar tudo isso para a gente de lindo que está aqui hoje. Obrigada.